Olá, meu aluno querido, tudo bem? Hoje a aula vai ser uma aula de pesquisa, então já vamos começar a sequência 10, atividade 10.3 do terceiro ano, volume 1 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like para ajudar essa aula a chegar para outros alunos, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e convida para aqui para o canal. Assim, juntos, sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Lembrando, se você ficar com dúvida durante a aula, não saia da aula. É importante que você assista a aula até o final, toda a explicação, para depois você comentar aqui para mim se ficou com dúvida, qual que é a sua dúvida, e aí eu vou te responder. Tá legal? Eu estou respondendo todos os comentários todos os dias, tá bom? Já verifica também se você está inscrito no canal nesse botãozão vermelho, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder mais nenhuma aula do canal. Assim o YouTube avisa vocês que tem aula nova todos os dias. Vamos começar. Número 1. Junto com um colega, faça uma pesquisa e respondam as questões. Então agora nós temos que fazer uma pesquisa, vocês vão pausar a aula e vocês vão pegar o celular de vocês e no Google a gente vai pesquisar a letra A. Então vai pegar o celular, aqui na tela do Google vocês vão escrever aí, ó, como povos antigos faziam para medir comprimento. Então vocês vão escrever lá no Google, vai pesquisar para encontrar a resposta e escrever aqui. Eu já fiz a minha pesquisa e agora eu vou colocar aqui para vocês. Lembrando, confere a sua pesquisa se está parecida com a minha. Mas coloca aqui também nos comentários para mim. Letra A, e coloca o que você encontrou na pesquisa. Depois você vai colocar letra B, o que você encontrou. Então vamos à minha da letra A. Os povos antigos utilizavam os próprios corpos como referência de medida. A partir disso, surgiram as medidas. Polegada, palmo, cúbito, que é o cotovelo, né? Ó, da ponta do cotovelo até a ponta, vai do cotovelo até a ponta do dedo médio. Tem outras medidas, como jarda, que mede do nariz até a palma da mão, se eu não me engano. Então tem vários tipos de medidas que surgiram e foi inventado nos povos antigos para eles conseguirem fazer suas construções e outros tipos de medidas. Agora a letra B, vamos pesquisar a B. Quais unidades de medida de comprimento são mais usadas no nosso cotidiano? Então, novamente, vocês vão lá no Google, vai escrever lá na pesquisa quais unidades de medida de comprimento são usadas no nosso cotidiano e vai encontrar, então, uma resposta e colocar aqui também para mim nos comentários, letra B. E aí você vai escrever para mim o que você encontrou. Na minha letra B, utilizamos o milímetro, centímetro, decímetro, metro, hectômetro, decâmetro e o quilômetro. Então essas são as medidas mais usuais que nós temos no nosso dia a dia. Qual que é a que a gente mais encontra quase que todos os dias? É o centímetro, o metro, o quilômetro e também utilizamos o milímetro. Milímetro, centímetro são medidas que a gente encontra na régua escolar. Se você olhar lá naquela régua que você tem de 0 a 30 centímetros, olha só, já está falando aqui, ó, 0 a 30 centímetros. E entre os centímetros tem aquele monte de risquinho pequenininho que são os milímetros. O metro a gente utiliza nas construções, geralmente, usando uma trena, uma fita métrica, são instrumentos um pouco mais específicos para outros tipos de medidas maiores do que o que uma régua consegue medir. E tem o quilômetro, que é a medida geralmente de distâncias mais longas ainda, onde são utilizadas pelos carros. Por exemplo, se você olha lá na placa de trânsito, está lá marcando 40 km por hora. Então é a velocidade que é permitida naquela via. Enfim, são então unidades de medida, desde o milímetro e vai aumentando. O milímetro é o menor, depois vem o centímetro, depois vem o decímetro, até chegar no quilômetro, que é o maior de todos eles. Letra C. Que instrumentos podemos utilizar para medir o comprimento de objetos ou pessoas? Então aqui agora ele quer saber que instrumentos são esses. E a gente tem mais de uma opção. Novamente, vai pegar o celular, vocês vão escrever no Google que instrumentos podemos utilizar para medir o comprimento de objetos e pessoas e vai escrever aqui também para mim nos comentários o que você encontrou como resposta. Lembrando, entra no Google, escreve lá que instrumentos podemos utilizar e aí ao encontrar a resposta você vai marcar no seu caderno do EMAI e também escrever aqui nos comentários, letra C.
E aí coloca a resposta para mim, tá certo? Então quais instrumentos nós temos? Fita métrica, régua, metro, trena. Então esses são alguns dos instrumentos, tá, que podemos medir. Fita métrica é usado muito para quem trabalha com tecido, para medir peças, medir circunferências de manequim. Tem a régua, que é a régua escolar, que vocês já conhecem. Tem o metro, que é muito usado na construção. A trena também. Então são ferramentas que podemos utilizar para medir tamanho de objetos ou também o tamanho das pessoas, tá certo? Letra D. Qual instrumento de medida utilizamos para medir a altura da nossa sala de aula? Então, ó, veja só. Entrou no Google, escreveu lá qual instrumento de medida utilizamos para medir. Aí vocês podem colocar assim, para medir a altura de uma sala. Não precisa escrever sala de aula porque é muito específico. Então, pode só colocar a altura de uma sala, a altura de um quarto, que é a mesma ideia. E temos também vários instrumentos. Eu trouxe um aqui só, a trena, que é o mais usual, mas vocês vão encontrar outros na pesquisa do Google. Escreve para mim nos comentários o que você encontrou além da trena, tá certo? Letra E. E para medir a distância entre duas cidades? Como que a gente faz? Então entrou no Google e coloca lá, como medir a distância entre duas cidades. E aí ele vai aparecer para você a resposta. Lembrando, coloca para mim nos comentários para eu saber qual é a resposta que você encontrou para a letra E. E eu vou colocar a minha aqui para vocês. Então, ó, para medir a distância entre duas cidades, utilizamos a medida em quilômetros, que é a medida mais usual para grandes distâncias, tá? Mas se você encontrar outras formas, escreve aqui para mim. Letra F. Que relação existe entre o metro e o centímetro? Novamente, entra no Google, escreve lá que relação existe entre o metro e o centímetro. E aí a resposta também. Coloca nos comentários. Letra F, resposta. E escreve aqui para mim o que você encontrou. Então, ó, a relação entre o metro e o centímetro está relacionada com a proporcionalidade entre metro e centímetro. Ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. Tá certo? Então, se eu tenho 1 metro, eu posso dizer que eu tenho 100 centímetros. Se eu tenho 2 metros, eu posso dizer que eu tenho o dobro, 200 centímetros. Tá certo? E se eu tenho 10 metros? Eu posso dizer que eu tenho quanto? 1000 centímetros. Tá certo? Vamos lá. Letra G. Quantos metros tem 1 quilômetro? Então, vocês vão vir no Google novamente. Deixa eu só apagar minhas anotações, que elas estão aqui na frente. Muito bem. E vão escrever. Letra G aqui, ó. Quantos metros tem 1 quilômetro? Muito bem. E aí o Google vai trazer para vocês a resposta. Vocês vão colocar aqui no seu caderno do Emai e também nos comentários. E 1 quilômetro possui, então, 1000 metros. Tá certo? Bem tranquilo, né? Bem fácil a aula. É uma aula bem gostosa de fazer. É uma aula de pesquisa. Então, não deixe de comentar. Depois, ó, conforme você for encontrando as respostas, já vai escrevendo aqui para mim nos comentários. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora. Ajuda muito essa aula a chegar para outros alunos de outras escolas e de outras cidades. Tá certo? Compartilhe essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e convida para aqui para o canal. Assim, juntos, sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do Emai. Lembrando, se você ficou com dúvida durante a aula, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar e vou responder todos os seus comentários. Combinado? Já verifica se você está inscrito nesse botãozão vermelho que nós temos aqui, certo? Está aqui embaixo do vídeo. Ativa o poderoso sininho das notificações para você não perder nenhuma aula do canal. Um grande abraço, até a próxima aula.